fotografar há mais ou menos 4 anos. Eu nunca, se alguém há 10 anos atrás dissesse que eu seria fotógrafa, eu nunca acreditaria, eu daria risada. Eu sou da área de TI originalmente, sempre trabalhei com TI. Teve uma pequena parte da minha carreira em que eu trabalhei com marketing de moda, mas eu cuidava da parte digital da empresa, então de certa forma ainda era tecnologia. Até que eu comprei uma câmera para viajar. E aí essa câmera, depois que eu voltei de viagem, ficou guardada aí uns 3 anos antes de eu voltar a mexer nela de novo. E aí foi quando uma amiga minha me convidou para fazer umas fotos dela. Eu juntei ela e uma outra colega, fui fotografar e descobri que eu realmente talvez tivesse jeito para aquilo. As fotos já ficaram legais logo no primeiro ensaio, eu fiquei bem orgulhosa, eu gostei do dia, do clima. E foi assim que eu comecei a fotografar, de uma forma bem casual. Eu cresci muito envolvida com leitura, eu sempre gostei muito de ler. Eu ganhei prêmios de leitura na escola, a pessoa que mais leu no ano. Eu sempre estive muito envolvida com leitura. E eu costumo dizer que eu gosto muito de histórias. Então, eu sempre gostei muito de ouvir histórias das pessoas, das coisas, de como elas acontecem. Eu posso passar horas ouvindo alguém falar sobre a vida dela. Eu realmente gosto muito disso. E a fotografia, desde o começo, ela me proporcionou esse relacionamento com as pessoas, né? De ouvir as suas histórias e transformar, de certa forma, as suas histórias em arte de alguma maneira. E esse meu interesse por histórias, ele sempre me empurrou para frente para que eu me tornasse uma pessoa criativa. Eu tenho um repertório gigantesco de histórias na minha cabeça. Algumas verdades, outras mentiras, outras histórias de pescador, outras coisas que eu li, outras são fantasias. Então, o meu repertório de histórias é muito grande, muito complexo. Hoje é muito difícil eu conversar com uma pessoa sem citar referências, né? Ah, porque o fulano me disse que isso aconteceu com ele também. Ah, porque quando eu era criança eu vi uma história desse tipo. Então, eu tenho muito, eu dedico muito tempo da minha vida a histórias, né? Então, quando eu comecei a fotografar, eu sempre tive a necessidade de trazer um pouco dessa minha carga de histórias para a minha fotografia. Então, no meu primeiro ensaio, eu já busquei colocar elementos que transformassem aquilo de alguma maneira em parte da minha bagagem cultural. Então, meu primeiro ensaio foi um ensaio hippie. Eu peguei algumas roupas que eu gostava, eu tinha um pouquinho esse estilo, não muito, mas eu tinha um pouquinho. Peguei algumas peças que eu tinha, juntei com algumas peças que as meninas tinham e a gente fez essas fotos aqui. Como vocês podem ver, tem erros pra caramba aí. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, foi meu primeiro dia, mas eu gostei do resultado e ele, de certa forma, já traz um pouco desse lúdico, né, para a fotografia. Então, a fotografia que eu produzia, ela tinha um relacionamento muito forte com a pessoa com quem eu estava fotografando, no sentido de a gente criar junto, né? Então, eu dependia muito de quem era a pessoa que estava ali para conseguir fazer alguma coisa. Em primeiro lugar, porque quando eu comecei a fotografar de verdade, a história é um pouco mais longa do que essa, eu vou contar isso mais para frente. Quando eu comecei a fotografar de verdade, como eu queria trazer essas histórias para a fotografia, eu dependia de figurino, e eu não tinha muitos figurinos, eu não tinha muitas opções, tudo era muito caro. Então eu comecei a trabalhar com pessoas que tivessem esses figurinos, então elas mesmas podiam levar. E esses figurinos, normalmente, eles eram muito associados a quem aquela pessoa era, aos gostos dela, ao que ela, a como ela vivia. Então, mesmo que eu não quisesse, existia muito da pessoa ali, porque era o figurino dela e que muitas vezes ela mesma fez. Então eu criei o costume de criar isso junto com a pessoa. Então, mesmo hoje que eu tenho um acervo gigante, eu dependo muito da pessoa que está ali para a gente criar aquilo que ela vai usar ou aquilo que ela vai passar na fotografia. Não só ela, né, mas toda a minha equipe. Ao longo desse curso, vocês vão aprender um pouquinho que o retrato, eu vou falar isso várias vezes, ele é sobre a pessoa. E vocês vão aprender a interpretar isso, aprender a capturar isso da pessoa, aprender ao que vocês precisam observar, o que vocês precisam entender, o que existe de individual em cada pessoa e o que existe de padrão, o que existe em todo mundo, o que você pode ignorar de cada indivíduo, o que você pode aprender num todo e levar de lição para todos os seus projetos. É muito difícil para mim passar para vocês o que é individual, porque cada pessoa que vocês forem fotografar é um universo. Mas eu consigo passar para vocês aquilo que funciona para todo mundo, aquilo que vai ser a base para que vocês comecem a se desenvolver. Então, o objetivo desse curso é dar uma base para que vocês façam suas próprias perguntas, para que vocês consigam desenvolver a sua própria arte, a sua própria história, ou a história das pessoas que vocês fotografam. Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou tentar ser o mais dinâmica possível. Eu vou tentar mostrar muita prática para vocês.
Mas o começo vai ser bastante teoria. Tem muita coisa aí que vocês precisam entender. A minha ideia é criar um curso completo para quem já tem experiência avançada ou para quem ainda é bem básico. Até para quem ainda não saiu do automático, tá? Eu vou tentar deixar algumas aulas aqui para ensinar vocês a darem os primeiros passinhos aí para quem ainda não saiu do automático. Eu comecei no automático também, né, gente? Então eu sei a dor que essas pessoas passam. Então não se preocupem, eu vou também deixar um pouco de informação para essas pessoas. Que quem já conhece não precisa necessariamente assistir, mas talvez ali tenha um pouquinho de didática que vocês podem usar para passar para outras pessoas depois. Então eu aconselho que vocês assistam mesmo assim. Vocês vão ver coisas que talvez não sejam necessariamente corretas tecnicamente, mas dentro do contexto elas vão fazer sentido para que a pessoa entenda e consiga realmente usar a ferramenta. Não adianta eu chegar aqui falando muito tecnês para quem está começando, porque a pessoa não vai entender. E a minha proposta não é necessariamente ensinar fotografia, é ensinar retratos. Então, vocês vão aprender só o que é necessário para retratos aqui. Se vocês querem outras fotografias, existem outros cursos ótimos aí que eu posso indicar para vocês, mas aqui nós vamos falar somente de retratos. Então, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou ensinar sobre configuração, sobre técnica, tudo isso vai ser focado somente em retrato, tá bom? Então, a gente vai focar nessa área e todas as informações vão ser específicas para essa área. Existem coisas que eu vou dizer que funcionam de uma maneira e vocês vão dizer para mim que, mas em outra situação funciona de outra maneira, mas a outra situação não importa porque aqui a gente não vai falar sobre ela, tá bom? Então aqui a gente vai ficar focado só em retrato. E olha, já é coisa pra caramba, vocês vão ver.